Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo, a súmula 297 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz respeito ao recurso de revista, especificamente com relação ao pré-questionamento no recurso de revista. Vamos lá, sem mais delongas, a súmula está aqui na tela, né, e ela fala o seguinte: pré-questionamento, oportunidade, configuração. Primeiro, diz-se pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Tá? Bom, o que é o tal do pré-questionamento então? O pré-questionamento ele se insere na análise da admissibilidade. Tá? Ele é um elemento que integra a admissibilidade do recurso. Isso quer dizer que se o recurso de revista, aqui no caso a gente está tratando de recurso de revista, tá? A súmula diz respeito a recurso de revista. E aí é o seguinte: se o recurso de revista tratar sobre uma matéria que não tenha sido objeto de pré-questionamento, né, esse recurso não vai passar pelo juízo de admissibilidade, né, não vai ser admitido, ou seja, não vai ser julgado o mérito recursal. É isso que acontece aqui, tá certo? Bom, e o pré-questionamento já se discutiu muito, né, para saber se o pré-questionamento ele seria uma situação jurídica feita pelo tribunal, né, pelo tribunal. E qual tribunal aqui no caso? O Tribunal Regional do Trabalho, o TRT. Porque é a decisão do TRT, a decisão da turma do TRT, que vai ser objeto do recurso de revista. É o recurso de revista que vai ser encaminhado para o TST. Tá? Então se discutir, em primeiro lugar, né, o pré-questionamento ele decorre de um fato, né, decorre de um ato, no caso aqui, praticado pelo tribunal. Né? Será que é o tribunal que, a partir da decisão, portanto, do tribunal, que a gente vai considerar que a matéria está pré-questionada ou não? Né? Uma segunda corrente, uma segunda forma de entendimento vai dizer, não, o pré-questionamento seria um ato da parte. Bastaria que a parte, no seu recurso, né, no seu recurso ordinário, por exemplo, né, que a parte tivesse colocado aquele tema, colocado aquela questão, colocado aquela matéria, né, e ainda que o tribunal fosse omisso, a gente teria o pré-questionamento, independentemente da posição do tribunal a respeito. Tá? É uma segunda corrente. E uma terceira corrente que diria, não, o pré-questionamento ele decorre de um ato do tribunal, mas também de um ato da própria parte. A parte, portanto, teria que suscitar aquela questão e o tribunal também teria que decidir essa questão. Tá? E aqui, na verdade, se a gente for analisar de forma detida aqui a súmula 297, que é o que a gente vai fazer, a gente vai perceber que, na verdade, o TST mesclou, a gente pode dizer assim, o TST mesclou essas correntes. Tá? Por quê? Porque aqui o inciso primeiro ele trata como uma regra, ele traça a regra. Qual é a regra com relação a esse ponto? A regra é a corrente número 1. Né? De fato, aqui então, o pré-questionamento ele depende de um ato do tribunal. Né? Ou seja, quando o tribunal, né, a decisão impugnada, o TRT aqui no caso, quando o Tribunal Regional do Trabalho adotar uma tese a respeito daquela matéria, daquela questão, então quando o tribunal decide aquela questão, portanto, a gente vai ter aqui o pré-questionamento. Então o pré-questionamento, em regra, aqui ele vai ser um ato do tribunal. Né? O tribunal decidiu aquela matéria, emitiu tese explícita com relação àquela matéria, tá certo? Então regra geral seria a corrente 1. Pequeno parêntese aqui, que não é objeto da súmula, mas eu não posso deixar passar isso em branco, é o seguinte: quando aqui o TST, a súmula 297, fala em tese explícita, isso não quer dizer, perceba, muita atenção, isso não quer dizer que o TRT tem que citar o número do dispositivo legal envolvido. Ele não tem que dizer, segundo o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Será que tem que indicar isso? Não necessariamente. O TRT até pode. É claro que o TRT pode indicar o número do dispositivo legal, mas ele não precisa, tá? Para que se considere pré-questionada a matéria. O que é necessário, o que é imprescindível, é que haja uma decisão. Quer dizer, o TRT decidiu aquele ponto, o TRT firmou tese, fixou uma tese com relação àquilo, mesmo que eventualmente ele não tenha citado o dispositivo legal. Ok? Então cuidado com esse ponto aqui. Avançando, o inciso segundo, ele fala o seguinte: olha, incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer o seguinte: olha só, então se a parte, no seu recurso ordinário,
ou até nas suas contrarrazões ao seu recurso ordinário. E muito embora isso não esteja aqui no texto da súmula, né, a gente vai dizer, ainda que no primeiro grau de jurisdição, ainda que na vara do trabalho, aquela matéria tenha sido posta para o judiciário. Por quê? Porque o recurso ordinário, né, isso é um tema de processo do trabalho, é um tema que a gente aprofunda em cursos, por exemplo, em livros, né? Aqui eu vou só colocar para a gente poder compreender o raciocínio da súmula. Mas aqui é o seguinte, o recurso ordinário, ele tem efeito devolutivo amplo, né? Na profundidade é ampla. Ou seja, toda e qualquer matéria relativa àquele ponto impugnado, quer dizer, relativa àquela extensão que foi fixada pelo recorrente, então o recorrente recorreu com relação, por exemplo, a horas extraordinárias. Com relação ao tema objeto do recurso, o tema de horas extraordinárias, todo e qualquer argumento, toda e qualquer prova não só pode, como deve ser levado em conta pelo TRT. Então o TRT, quando vai julgar, o TRT vai usar todo o material, toda a profundidade, né, com relação à tese, com relação à matéria. Né? Então é por isso que a súmula, quando fala que a matéria invocada no recurso principal, né, eu tenho que entender isso aqui de forma um pouco mais ampliativa, porque ainda que a matéria não tenha sido invocada no recurso ordinário, mas foi invocada aquela matéria no primeiro grau, né, isso por força do efeito devolutivo do recurso ordinário, essa matéria ela vai para o TRT também. Tá? Então esse que é o entendimento mais adequado com relação a esse ponto aqui. E aí é o seguinte, se a parte invocou aquele argumento, se a parte invocou aquela matéria, digamos aqui, uma violação a um dispositivo da lei, né? A violação à lei tal, a violação ao artigo tal da lei ou da Constituição, se a parte invocou isso, e se o tribunal não decide esse ponto, o tribunal está o quê? O tribunal está omisso. Concorda comigo? Eu tenho uma omissão no tribunal, o tribunal foi omisso com relação àquele ponto, né? A parte provocou, a parte, portanto, teve a sua iniciativa aqui, como fala a segunda corrente, né? Só que o tribunal ficou omisso. E aí, no caso aqui, a súmula 297, ela coloca mais um ônus para a parte. Né? Coloca, parte, você provocou, o tribunal ficou omisso, né? Então você vai ter que reforçar isso, você vai ter que opor embargos de declaração, né, para forçar, entre aspas, que o TRT se pronuncie com relação àquele tema. Tá? E aí, se o tribunal ficar omisso, né, e aí vem o inciso terceiro que complementa. Se o tribunal ficar omisso, diz o seguinte, considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração. Tá? Aqui, portanto, é a figura do pré-questionamento ficto. Pré-questionamento ficto. Por que seria aqui um pré-questionamento ficto? Né? Quer dizer o seguinte, olha, a parte invocou aquele tema no seu recurso principal, no primeiro grau de jurisdição. A parte suscitou aquele tema. O tribunal foi omisso. A parte foi lá, né? Então tem um acórdão regional, certo? O acórdão foi omisso. A parte vai lá e oferece os seus embargos de declaração com relação àquele tema, e o tribunal continua omisso. O tribunal não decide aquela questão. Aí, nesse caso, por uma questão de ficção jurídica, né, então se considera que o tema está pré-questionado. Por que ficção jurídica, Felipe? O que é uma ficção jurídica? Né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Ficção, né? Eu, por exemplo, gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto de assistir aos filmes e séries do Star Trek. Jornada das Estrelas. E aparece lá uma nave espacial, aparece um alienígena e tal, e você sabe que aquilo não é verdade, né? Mas aquilo é tratado na série como se fosse verdade. Isso é uma ficção científica. Então ficção é tratar como se fosse verdade algo que sabidamente não é verdade. Eu sei que não aconteceu, eu sei que não é verdade a nave espacial, mas na série é tratado como se fosse verdade. Ficção jurídica é uma situação que eu sei que não aconteceu, é sabido que a situação não ocorreu de fato, mas o ordenamento trata tal como se a situação tivesse acontecido. Tá? Ficção jurídica. E aqui vai ser um exemplo. Por quê? Porque não houve o pré-questionamento. O tribunal continuou omisso após a oposição dos embargos de declaração. Né? O tribunal continuou omisso. Mas aí, né, por uma questão então de celeridade, de economia processual, né, se considera, não, olha, a parte fez o que ela podia, a parte provocou, a parte opôs embargos. O tribunal continua omisso, se considera aqui que há sim um pré-questionamento ficto, tá certo? Então é isso, tá?
Sobre esse tema aqui, CLT artigo 896, parágrafo 1º-A, né? Ele indica que é ônus da parte indicar o trecho da decisão recorrida, decisão do TRT, portanto, que consubstancia, que contém o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista, né? Então a parte, quando vai interpor o seu recurso de revista, né, e aqui o recurso de revista por violação da lei, né, violação da Constituição, ela vai indicar, olha, aqui, né, aqui em tal trecho, aqui ela vai fazer um quadrinho e colocar em tal trecho aqui do acórdão do TRT, né, aqui houve decisão do TRT com relação a esse ponto. Né? E aí a gente pode dizer, portanto, que o pré-questionamento a rigor, voltando aqui naquelas correntes, o pré-questionamento a rigor, ele decorre de um ato do tribunal. Né? O que acontece é, na situação do inciso 3º, o tribunal não age, o TRT não age, o TRT fica omisso, mas se considera por uma ficção, daí o pré-questionamento ficto, se considera que houve pré-questionamento, tal como se o tribunal tivesse emitido tese com relação àquele tema, e o tribunal sabidamente não emitiu tese. Tá? Então o pré-questionamento, portanto, ele decorre de um ato do tribunal. Né? E aqui, essa solução do TST, né, de considerar, olha, acórdão regional omisso. Aí a parte vai lá, opõe embaixo de declaração. O tribunal continua omisso, tá? Isso aqui, já houve muita discussão nos tribunais superiores, principalmente no STJ, tá? Porque o STJ, tradicionalmente, tinha um entendimento diferente com relação a isso. O STJ dizia o seguinte, se o tribunal continuar omisso, a parte vai ter que interpor lá, no caso deles, o RESP, né, o recurso especial, por violação ao CPC, né, e aí por violação ao artigo que obriga a fundamentação e tal, e aí depois é que vai voltar para o STJ julgar aquele recurso especial com relação ao mérito. Né? Era um procedimento muito mais burocrático, muito mais demorado no STJ. E aí o entendimento, portanto, que veio com o CPC 2015 é o entendimento do TST, que também já era o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Tá? Então vejam o que diz aqui o 1025. Ele fala, consideram-se incluídos no acórdão, qual acórdão? No nosso caso aqui é o acórdão do TRT. Tá? Então consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição, obscuridade. Ou seja, o TRT ficou omisso, mesmo após os embargos de declaração, né, com a finalidade de pré-questionamento, mostrando que havia aquela omissão. Tá? O Tribunal Regional do Trabalho continua omisso. Se ele continua omisso, não tem problema. Né? É o que fala aqui o inciso 3º da súmula. O TST ele vai poder julgar, sim, então, esse tema. Tá? Apesar da omissão, então aqui o 1025 ele consagra no plano legislativo aquela figura do pré-questionamento ficto, tá? Que já era uma construção da jurisprudência do TST, especialmente aqui na súmula 297, inciso 3º. Tá? Então a súmula diz isso, e cuidado aqui para não confundir a situação da súmula com uma outra situação que é parecida, mas é diferente, que é a situação que é tratada na Instrução Normativa 40 de 2016 do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Porque aqui é o seguinte, de acordo com a Instrução Normativa 40 de 2016, aqui na situação de admissão parcial do recurso de revista, a parte vai ter que, o recorrente, né, no caso do recurso de revista, ele vai ter que impugnar, mediante agravo de instrumento, o capítulo que denegou o recurso de revista, sob pena de preclusão. Como assim, Felipe? Eu tenho, por exemplo, aqui um recurso de revista, tá, digamos, que são dois temas. Vou chamar de tema 1 e tema 2. Tá? Quem é que faz a admissibilidade inicial do recurso de revista? Vai ser o presidente, né? Vai ser o presidente ou o vice-presidente, de acordo com o regimento de cada tribunal, mas em geral o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Aí digamos que o presidente do TRT, ele admitiu o recurso de revista com relação ao tema 1, mas ele negou o seguimento ao recurso de revista com relação ao tema 2. Tá? Então, de acordo com a Instrução Normativa 40 do TST, que a gente está mencionando aqui, né, então o recorrente aqui no recurso de revista, ele vai precisar interpor um agravo de instrumento, né, com relação a esse tema que foi rejeitado. Mas o recurso de revista aqui, ele já iria ao TST de qualquer forma,
né, porque um dos temas ele foi admitido. Né, então esse recurso como um todo ele vai para o TST. Pois é, né, esse era o entendimento antigo do TST. O entendimento atual da Instituição Normativa 40, ele fala, não, com relação ao tema que foi rejeitado, a parte precisa interpor agravo de instrumento. Se não interpuser agravo de instrumento, eu vou ter preclusão. Preclusão. Né? Então, quando chegar ao TST, o TST só vai apreciar com relação ao tema 1, né? E não com relação ao tema 2. Tá? É isso que fala aqui a Instituição Normativa 40. E aqui é o seguinte, aqui a Instituição Normativa 40 ela avança também para a situação de omissão no juízo de admissibilidade. E ela fala o seguinte, se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista, quanto a um ou mais temas, é ônus da parte interpor, né, o verbo correto seria opor, já expliquei assim em outros vídeos aqui, opor embargos de declaração para o órgão prolator de decisão embargada supri-la sob pena de preclusão. Né, e segue o parágrafo 2º falando, incorre em nulidade a decisão regional que se abstiver de exercer controle de admissibilidade sobre qualquer tema objeto de recurso de revista, não obstante opostos embargos de declaração. Ou seja, aqui a situação do parágrafo 2º que a gente viu aqui é uma situação em que existe uma omissão. Né? Então, para mudar um pouquinho aqui o nosso exemplo, né, seria o seguinte, deixa eu mudar até a cor aqui, vou colocar uma cor laranja. Tá? Digamos aqui o seguinte, o tribunal, o presidente do TRT, ao apreciar, vou mudar aqui, não vou botar laranja não, vou colocar essa aqui, lilás, para ficar mais diferente. O presidente do TRT, ele admitiu o recurso, tá, com relação ao tema 1, né, ficou até mais grossinho, ficou até de bom que diferencia. Né, mas com relação ao tema 2, não é que ele tenha simplesmente rejeitado, que ele tenha negado seguimento ao recurso. Não, na verdade, né, deixa eu tentar apagar aqui, cadê? O que está vendo aqui? Apaguemos aqui, conseguimos apagar, beleza. Né? Simplesmente ele deixou em branco aqui, né? Ele não se pronunciou. Ele foi omisso com relação ao presidente do TRT, foi omisso quanto à admissibilidade do tema 2. Ele não aceitou e nem rejeitou o recurso, ele ficou omisso. Né? E aí simplesmente aqui a Instituição Normativa fala, olha, então nesse caso o recorrente ele vai ter que opor, mais uma vez aqui, embargo de declaração, né? Para que o presidente do TRT se pronuncie com relação ao tema 2, com relação à admissibilidade do recurso de revista quanto ao tema 2, porque o presidente do TRT ficou omisso. Tá? E se o presidente do TRT não se pronunciar, a gente tem aqui uma nulidade. A decisão do presidente do TRT vai ser nula por ter ou por não ter apreciado esse tema, não obstante oposto em base de declaração. Aí o parágrafo 3º fala, nesse caso, né, sem prejuízo da nulidade, a recusa do presidente do Tribunal Regional do Trabalho a emitir juízo de admissibilidade sobre qualquer tema equivale à decisão denegatória. É ônus da parte, assim após a intimação da decisão do desembargo de declaração, impugná-la mediante agravo de instrumento. Ou seja, voltando aqui, né, o presidente do TRT foi omisso no tema 2, a parte vai lá, opõe embargo de declaração e o presidente do TRT continua omisso. Continua omisso, ele não quis decidir aquele ponto ali, ele continua omisso. A parte então vai ter que interpor agravo de instrumento com relação ao tema 2, apesar da omissão. Por quê? Porque a manutenção dessa omissão após o oferecimento dos embargos de declaração, isso equivale, ou seja, corresponde, é igual a uma decisão denegatória, a uma decisão que tenha negado o seguimento a esse recurso. A parte vai precisar interpor agravo de instrumento sob pena de preclusão também. E aí, nesse caso, faculta-se ao ministro relator já no TST, o processo vai ao TST, e o ministro relator, por decisão irrecorrível, ele pode determinar uma faculdade, não é obrigatório, ele pode determinar a restituição do agravo de instrumento ao presidente do TRT de origem para que complemente o juízo de admissibilidade, desde que opostos embargos de declaração. Né? Ou seja, esse processo vai chegar ao TST, o ministro relator no TST, ele percebendo que o presidente do TRT ficou omisso com relação ao tema 2, não obstante oposto em embargo de declaração, o ministro relator ele pode mandar os autos voltarem para o presidente do TRT para que o presidente do TRT complemente aquele juízo de admissibilidade recursal. Tá? Ele pode. Ou então o ministro relator ele já pode preferir já prosseguir naquele julgamento. Em vez de mandar os autos de volta para o TRT, o ministro, apesar dessa omissão, ele já resolve julgar o agravo de instrumento, né, por uma questão de celeridade, uma questão de economia processual. Maravilha?
Então essa é a situação da admissibilidade parcial do recurso de revista, tá? Em geral, aqui na súmula a gente mencionou a situação do pré-questionamento, né? Mas resolvi falar porque são situações parecidas e que podem gerar confusão, beleza? Se você ficou até aqui comigo nesse vídeo, parabéns, né, pelo seu ânimo de estudar, é um tema difícil, né? E se você tá até aqui comigo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com pelo menos um amigo, um colega seu, manda comentários aí no vídeo, curte também, porque isso ajuda o nosso vídeo a ganhar mais visibilidade e o nosso projeto a poder continuar ajudando mais pessoas, tá bom? Fico por aqui então, até o próximo vídeo.